estamos tendo a impressão de que o tempo está passando rápido demais, não é verdade? Nós estamos em junho. Daqui a pouco começam-se, né, os Jingle Bell, e foi um ano, de novo, outra vez. Nós estamos tendo essa impressão de que o tempo está passando rápido demais, de que nós estamos sendo engolidos pelo tempo, nós estamos sendo engolidos pelas situações, e quando nós vemos, a coisa já aconteceu, já passou, e a gente disse, aonde eu estava que eu perdi alguma coisa? Né? Todos vocês sabem que a gente teve uma bebezinha, né? a Samantha, que nasceu, e ela já tem 4 meses. E há pouco tempo nós trouxemos ela do hospital e no Bebê Conforto tem um encaixezinho, é um encaixe que tu bota dentro para facilitar o nenê recém-nascido que ele capota. O Bebê Conforto é muito grande, então ele tem um suportezinho, uma almofadinha. Pois bem, ela hoje já está com a cabeça para fora do Bebê Conforto. Eu digo, o que aconteceu aqui? Né? Peraí, o que aconteceu aqui? E assim as coisas vão acontecendo, assim a nossa vida vai sendo empurrada. Nós já não temos tantas oportunidades para admirar o nosso cotidiano, porque nós estamos sendo empurrados pelo tempo e nós não temos escolha. O tempo ele vai passar, os efeitos do tempo ele virá, e nós, se não tomarmos determinadas atitudes, nós de fato vamos passar por essa vida. Se nós olharmos para trás, quantas pessoas, né, que já não estão mais conosco, pessoas que nós amamos, pessoas que nós cuidamos, cultivamos de relacionamentos e que não estão mais conosco. E que se foram às vezes muito cedo, né, foram levadas muito cedo e que já não estão conosco. Ou aqueles que estão conosco e que nós não vemos o tempo passar, como por exemplo, pais de filhos que já são adolescentes, já são jovens, ou o caso de pais que estão aqui, que já têm os filhos adultos e que já têm netos e tantos outros com bisnetos. E quando a gente viu, a vida passou, e essa semana eu estava falando com um senhor, dono de uma grande corporação em várias filiais no estado inteiro, e ele com 82 anos, ele disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu olho para mim, eu tenho 82 anos, e eu já não consigo vir trabalhar de tarde, porque eu tenho que ir dar a cesteada aquela. Então, eu trabalho de manhã e da tarde eu já não tenho mais energia para trabalhar. Aonde foi? O que aconteceu que eu me perdi nesse processo? Aonde tudo se deu? Que eu tenho hoje bisnetos e parece que eu comecei essa empresa há pouco tempo, e na realidade já fazem 60 anos que ele começou a empresa, e ele é impressionado aonde o tempo passou. Nesse mesmo dia, foi na quinta-feira, acabei indo almoçar com um grupo de amigos, de advogados, que tinham uma reunião importante ao meio-dia, e eles me convidaram para ir junto. Eu digo, olha, contando que eu não pague a conta, eu estou dentro, né? Porque eu ia comer aqui a 15 pila ali no PF, agora vão me levar lá. Não, vamos junto e tal, tá tudo certo, e a gente foi. E a gente vai ter uma reunião com um camarada lá que vai nos ajudar a administrar o tempo. E não tem problema nenhum, não é uma conversa muito sigilosa, vai ser até um prazer te ter junto. E eu fui para assistir. E de fato eu tive 2 prazeres, um de ouvir o camarada falar e o outro de realmente não pagar a conta do almoço. E ele discorrendo ali sobre como ele administra o tempo. Ele cobra muito para ajudar pessoas que estão muito bem financeiramente a administrar o seu tempo. E eu ali ouvindo, cortando meu coração, eu ouvindo uns dos amigos com muito trabalho, muito próspero, ele diz, cara, eu não me lembro a última vez que eu cheguei em casa e eu tive a oportunidade de dar um beijo na minha esposa, de ficar um pouco com meu filho, porque eu estou correndo demais, eu estou trabalhando muito, eu preciso de ajuda para gerenciar o meu trabalho, para gerenciar as coisas que estão acontecendo, porque estão passando. Meu filho tem quase 2 anos e eu não me lembro a última vez que eu passei tempo de qualidade com ele. Isso quebrou meu coração, né? Porque parece que a gente sempre tem um desequilíbrio dentro de casa. A gente busca constantemente pelo equilíbrio, que não é fácil.
O equilíbrio de você ter um tempo adequado no trabalho, adequado para a família e adequado para Deus. Nós procuramos emparelhar, né? Costumamos buscar um equilíbrio que não é fácil. Alguns pregam que Deus é a prioridade. E aí a gente vê tanta gente envolvida no reino de Deus se separando da esposa, separando do marido, porque prioridade é reino de Deus. Bem, para mim isso é um desequilíbrio catastrófico, né? Não é assim, ou seja, não é isso. A mesma coisa acontece com o trabalho. Às vezes nós estamos focados demais no trabalho, porque trabalho é importante, porque é fundamental, porque vai dar recurso para a minha família. Eu conversando há uns 7 anos atrás, eu estava conversando com um europeu, um milionário europeu, e ele e na sua família começaram a discutir sobre o tempo no trabalho. E eles nem falavam, a língua não era nem inglês, mas estavam falando inglês para que eu pudesse entender. O problema foi quando eles começaram a brigar em inglês, ou seja, nem precisava ter sido, podia falar na língua deles mesmo, mas agora eu comecei a entender a briga, né? E eu era o único de fora e comecei a ficar constrangido com aquela história toda, mas em resumo o negócio foi o seguinte, o pai disse para os filhos, olha, vocês têm tudo isso hoje, vocês têm casas fantásticas, eles são cristãos, vocês têm casas fantásticas, têm carros do último modelo, vocês viajam o mundo, e tudo isso porque eu trabalhei 7 dias por semana nesses últimos 30 anos. E aí o filho mais velho disse, pai, mas eu trocava tudo isso que você ganhou nos últimos 30 anos por lembranças da minha adolescência com o meu pai, que hoje eu não tenho. A gente procura sempre um equilíbrio e parece que não acha. Quando eu priorizo demais a Deus, eu perco outras coisas, aí eu boto a culpa nas pessoas, porque não entendem a minha prioridade a Deus, como que E a gente começa a tentar justificativa, não, mas Deus realmente é mais importante. A gente faz uma misturama nesse negócio, ou o trabalho é importante, porque a Bíblia também diz que aquele que não trabalha também não coma. E assim a gente vai indo, tentando achar um equilíbrio. Equilíbrio até naqueles que conseguem manter um bom tempo na sua família. Eu conheço pessoas que se doam bastante para a sua família. Se doam tanto para a sua família que não trabalham. Eu dou tempo para a minha família. Olha, meu irmão, vocês vão ter que comer em algum momento, né? E aí o bicho pega. Esse equilíbrio é que é o grande desafio. Nós estamos vivendo tempos onde achar esse equilíbrio, no momento onde... Vou tomar uma aguinha aqui. Para mim aqui, por favor. Obrigadão. Aonde achar esse equilíbrio, obrigado. Tampinha um presente missionário, isso aí. Onde achar esse equilíbrio é muito difícil. E eu procurei buscar em Deus e entender primeiro para a minha vida, e eu espero que eu consiga edificar a sua com instruções bíblicas do que eu entendo ser alguém que vive corretamente ou de forma equilibrada o tempo que o Senhor está te dando e está me dando. Tem um dizer bem comum aí, né, que time is money, né? Tempo é dinheiro. E de fato é. E de fato é. Mas eu descobri que o tempo é a única coisa que a gente não recupera nessa vida. A gente pode recuperar um dinheiro perdido? Pode você trabalhar e recuperar dinheiro. Dinheiro vai e vem, dinheiro é nômade. Hoje ele está no meu bolso, amanhã está no seu, depois no do outro, e assim funciona. Gente que é milionária, de um dia para a noite deixa de ser. Dinheiro vai e vem, a gente dá um jeito e ele volta, a gente recupera. Trabalhando a coisa se resolve. A minha avó, quando eu visito ela, tem 92 anos. 92, é isso, né? Alguém me ajuda? Né? 92. Quando eu visito ela pergunta assim, Robson, você está trabalhando? Eu digo, tô, vó. Então tá bom. Ela não pergunta se o que eu estou fazendo dá dinheiro, se eu estou comendo pão que o nhanha amassou, que o troço está complicado, que... Não. Ela quer saber se trabalha, porque na cabeça dela vem de um tempo onde, tendo serviço, estava tudo certo. Não é assim? Tem serviço? Como é que está o de serviço? Está tudo certo. Tendo serviço, está tudo bem. Se a gripe começa a rodear a gente começa a ficar com dor de garganta, né? Desculpe.
Mas o tempo é a única coisa que a gente não recupera mais. A saúde, a gente, com muito esforço e uma ajudinha de Deus, às vezes, né, precisa, a gente até pode recuperar. Tempo não. Esse não volta. A gente mexe nele daqui para frente. Do que passou, a gente não muda. A gente conserta, mas não muda. Próximo, por favor. Luiz Bonner diz o seguinte: eu vou definitivamente fazer um curso em gerenciamento do meu tempo. Isso assim que eu arrumar um tempinho na minha agenda. Assim funciona. A gente está muito ocupado para cuidar do nosso tempo. A gente está muito ocupado para gerenciar o que está acontecendo ao nosso redor. Para onde foi o nosso tempo? João 21, 14 a 17 diz o seguinte: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava para os seus discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeirinhos, os cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem muito conhecida por todos nós, a gente não se dá conta do seguinte: Jesus tinha 3 anos nessa terra, ele ficou, só 3. Ele era um exemplo para nós em absoluta, ele é ainda um exemplo em absolutamente tudo que você precisa. Se você tem dificuldade financeira, ele é um exemplo. Se você tem dificuldade de saúde, ele é um exemplo. De relacionamento, ele é um exemplo. Ele é um exemplo, porque ele passou absolutamente tudo e muito mais. Ele tinha só 3 anos nessa terra. Uma coisa que ele não tinha era tempo. Porque quando ele veio para fazer o trabalho, para alcançar todos nós, para pagar um alto preço para que você e eu hoje pudéssemos estar aqui depois de passar um dia inteiro comendo bergamota no sol, ele pagou um preço tão alto para que você e eu pudéssemos estar aqui, que ele sabia que a única coisa que ele não podia desperdiçar era tempo. E a coisa começa a ficar mais apertada porque ele morre, ressuscita, e ele ia ficar muito menos tempo agora. Agora tinha acabado. Ele já estava no final. E ele ainda aparece 3 vezes para os seus discípulos. Ele seleciona muito bem para quem ele vai aparecer. Ele seleciona muito bem para quem ele vai ministrar. Ele seleciona muito bem as palavras. Ele não tinha mais tempo para perder. E ele escolhe justamente os discípulos. Ele seleciona aquelas pessoas que iam ter condições de levar adiante a sua história, de levar adiante o seu ministério. E ele gasta tempo com as pessoas certas. Ele seleciona a dedo e ele vai lá e passa tempo com os seus discípulos enquanto os seus discípulos perdiam tempo. Quando a ordem era ir e pregar o evangelho, Pedro fica fora da casinha, ele surta, ele se desespera, ele fica totalmente desencorajado e ele vai pescar com alguns discípulos. E lá Jesus aparece para ele dizendo: Pedro, o meu relógio meu cronômetro já está zerando. Eu tenho bem pouco tempo e eu quero passar esses últimos segundos na terra falando para ti o que realmente é importante. Ele gerencia o tempo dele com uma precisão cirúrgica. Ele gerencia o tempo dele nessa terra porque ele sabe que o que ele fizer ali vai causar uma transformação enorme na geração seguinte. Jesus, ele tinha tempo para absolutamente todas as coisas. E analisando a vida de Jesus, eu vi que ele tinha tempo para 3 coisas. Desculpe. Ele tinha tempo para Deus, ele tinha tempo para a família e ele tinha tempo para o trabalho.
E em vários momentos ele gerencia isso e ele deixa claro na vida dele que não desperdiçar tempo era gastar tempo de forma equilibrada com esses três. Para onde o nosso tempo foi? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Quanto desse tempo eu invisto no reino? Como o tempo passou e eu nem notei? Não são perguntas que a gente fica assim, o que aconteceu? Como é que esse troço sumiu? Né? Pais notam isso com crianças, quando os filhos começam a ter conversa que você ele está entendendo tudo. Ou aquele momento constrangedor que você está com seus filhos e eles começam a repetir coisas que você falou há dias atrás e você nota, ele está entendendo tudo. Porque ele era um bebê e ele não entendia nada e de repente você tem que cuidar o que fala, porque ele vai repetir exatamente a mesma coisa lá fora. E aí você nota que o tempo está passando. Isso aqui em 1800... Eu não pedi permissão para eles, porque eles não me deixaram. Então, eu botei. Aqui está Bel. Aqui está Bel. Lá está o Tim. O Anderson tinha cavanhaque e era mais gordo. Hoje ele continuou com cavanhaque e perdeu uns 10 quilos, né? A Raquel tinha bochecha e não tinha 3 filhos. Eu tinha cabelo e não tinha barriga. Olha lá o pai, lá faceiro, a mãe. Isso 2002. Nós vamos para 14 anos de casado esse ano. Alguém larga essa foto lá em casa hoje. Lá um estúdio lá, que na época bateu foto. A gente desmontou o estúdio, largou essa foto. Eu fiquei olhando, cara, aonde esse tempo foi? O que aconteceu? Como é que... Eu digo, cara, quanta coisa aconteceu na nossa vida desde esse dia. Quanta coisa o Senhor moveu, como o Senhor moveu na nossa vida desde esse dia que a gente disse sim um para o outro e decidiu pagar um preço para estarmos juntos. E daí, a Belzinha veio logo depois, nós tivemos os 3 filhos e a gente nota que de fato o tempo passa rápido demais. Bota o próximo lá, meu irmão. Para onde nosso tempo foi? Em Efésios 5,15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele está aconselhando nós a analisarmos de fato o que Deus tem para nós, a vontade do Senhor, para não vivermos de forma nécia, mas sim sábios, mas sim inteligentes, cuidando o que nós estamos fazendo, porque o tempo voa. Porque o tempo passa. O tempo prega peças. Ele é interessante. No momento em que nós estamos hoje, acho que a grande sacada que nós vamos dar é porque os tempos estão remidos, estão cada vez mais rápidos, a coisa está cada vez mais difícil de mensurar. Uma empresa que antes tinha uma estratégia de abordagem do público, o público que é da empresa dele, que era 1 a 5 anos atrás, hoje já não é mais o mesmo. Talvez daqui a 2 anos é diferente. E talvez daqui a 1 depois isso vai ser diferente de novo. Nós estamos com uma necessidade de nos reinventarmos tanto que a gente não alcança. A pressão sobre nós é tão grande. Tudo é tão difícil da gente conseguir gerenciar no momento de crise, no momento de pressão. Essa semana eu saí inúmeras vezes muito cedo de manhã. E aí eu peguei a Samantinha, né, de 4 meses, e aí eu sou encarregado do turno da madrugada, assim, da manhã, né? Então eu dou uma madeirinha para ela e boto ela de volta no berço e vou trabalhar. E essa semana teve um dia que eu dei uma madeira para ela e ela me deu um sorriso
um dos primeiros que ela anda dando, né? Assim que ela está começando a distribuir os sorrisos, né? Ela é 50% germânica, então assim, demora um pouco mais para ela se abrir, né? Um pouquinho mais assim, mas ela vai, daqui a pouco ela embala, né? E ela olha para mim e dá um sorriso tão gostoso. Eu disse para ela, papai dava tudo para ficar em casa contigo hoje. Aqueles que têm filhos sabem exatamente do que eu estou falando. Você larga tudo para aquele dia ficar em casa. Eu tive que matar 2 leões e mais um elefante, mais um monte de coisa naquele dia. Eu chego em casa e a Raquel diz, puxa, foi um dia tão cheio para mim, eu fiz tanta coisa. Eu disse, olha, eu não sei o que você fez, não sei o que você passou, mas eu trocava tudo do meu dia para ter ficado em casa, para ter ficado junto dessa coisinha, para ter aproveitado um pouquinho. Esse equilíbrio hoje está muito difícil da gente conseguir chegar. E no sábado de manhã, ontem de manhã, um amigo me pediu uma ajuda. Me pediu uma ajuda para fazer uma tradução aqui no Lar Colmeia. É um lar de apoio e de abrigo a crianças. Um ministério fantástico, né? Ele é dirigido pela Igreja Batista, mas inúmeras igrejas prestam apoio. Um ministério fantástico. Tem 85 crianças eles atendem. Muito lindo, muito especial. Ele me pediu um favor, sábado de manhã. E eu disse, puxa, eu passei a semana correndo com saudade das minhas crianças. E eu levantei de manhã, fiz um café e estava saindo. E aí a Nicole, de 8 anos, sai do quarto e diz, pai, mas hoje é sábado. Tu vai trabalhar hoje também? Eu disse, vou, minha filha, eu vou ajudar um titio que precisou de ajuda. Ele disse, mas tu não disse para eles que é sábado? Eu disse, não, ele sabe, né? Ele sabe que é sábado. Mas se ele precisa de ajuda, e o papai vai ter que ajudar. Mas eu volto aqui e eu prometo passar bastante tempo com vocês depois. E assim a gente fez ontem e fez hoje. Mas é difícil, não é difícil gerenciar isso. Se você quer ter mais tempo com a família, você vai eventualmente dar menos tempo para o reino. Se você quer ter mais tempo para o reino, você vai suprimir a família ou o trabalho. É uma equação difícil, mas eu entendo que existe uma fórmula para a gente fazer. Bota o próximo lá, faz favor. E eu entendo que a nossa jornada se resume ao seguinte: a amar a Deus, a amar os outros e amar a nós mesmos. E se nós excluímos alguma coisa, nós temos desperdício de tempo. A nossa vida não faz sentido, a nossa vida não dá o resultado que precisa dar. Se Jesus teve uma vida bem-sucedida, não porque ele teve muito dinheiro, mas porque ele não teve falta de nada. Se ele teve uma vida bem-sucedida porque ele cumpriu o chamado a qual foi proposto, ele teve uma vida bem-sucedida porque a família o amou, e ele amou a família e foi honrado pela família até o último dia, se ele é o nosso exemplo, ele teve os 3, muito bem equilibrado. E se nós excluirmos um, nós vamos acabar botando peso sobre o outro. Primeiro, amar a Deus. Em Mateus 6 diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, eu tenho gente que tem muito dinheiro e que é cristão, mas hoje não tem tempo para Deus. Mas ama Jesus. Ama Jesus. Ama a obra, ama poder ajudar, ama, mas não tem tempo para ele, porque ele está muito ocupado. Mas ele ama Jesus. Independente do que nós vamos fazer ou não, nós temos que priorizar as coisas do Senhor, porque elas sim são o início. Aí você vai dizer, Robson, como é que fica? Fica primeiro igreja, depois Deus, depois igreja, família. Olha, vamos eliminar essa ordem, vamos colocar o Senhor no topo de todas as coisas. E Ele sempre vai ser o topo, independente da nossa situação, porque a Bíblia diz, olha, o pai, a mãe pode nos deixar, marido, mulher, filho, todo mundo pode ir embora, mas Ele não. Ele nunca. Então a prioridade começa com Ele. Dentro de dar o nosso tempo para Deus, a gente tem oração, Bíblia e adoração. Oração é viver consciente de que eu falo com Deus vivo. Quando eu estou orando, nós não temos necessariamente a consciência de que eu falo com Deus vivo. Às vezes eu estou orando porque eu estou no desespero. Mas você tem a noção de que você está falando com o Deus vivo, Criador do universo?
Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que estar consciente de que ele é um manual para todos os meus problemas. Nós estamos cheios de pepino para resolver e eu não me apego ao manual. Faz que nem eu faço. Eu compro o eletrodoméstico eletrônico e eu não leio o manual. Um dia eu fiquei bravo que eu comprei um telefone e eu não consegui abrir o negócio do compartimento do chip, para botar o chip dentro. E aí eu achei uma agulha lá e eu passei a vida inteira usando agulha. Um dia eu comprei um telefone novo e eu dei meu telefone para um amigo. Só que como eu tinha guardado a caixinha, eu não leio o manual, mas eu sou organizado. Eu guardei a caixinha e dei o telefone com a caixinha para ele. E eu disse, Paulo, para tirar o chip tem que usar uma agulha. Ah, tá. Estranho, né? Porque é um telefone assim, né? Não, tá bom. A diferença dele e eu é que ele lê manual. De tudo que ele... Pois bem, ele abre o manual e lá tinha um grampinho bonito, redondinho, novo, intocável. Aí ele me tirou a foto e manda para o WhatsApp. Eu digo, todos esses anos eu enfiando agulha para dentro ali. Nós temos um problema, mas eu não leio o manual. Eu quero a prioridade, eu quero que Deus... Que eu tenha uma vida próspera e que eu seja bem sucedido no que eu faço, mas nesse tempo em que eu separo para Deus, eu nem oro sabendo o que eu estou fazendo e nem leio a Bíblia sabendo o que eu estou fazendo. Orar é falar com o cara que conhece todas as coisas e conhece a nós mesmos, principalmente as nossas falhas, nossos erros, e nos ama como nós somos e nos ministra assim. A Bíblia é a solução. E a adoração, pessoal, a adoração constante é algo interessante. Mas ter um coração de adorar. Eu costumo ter música no carro. Porque quando o bicho pega e quando a situação está difícil, meu amigo, eu boto o louvor alto e eu deixo aquele louvor entrar na minha alma. Eu digo, Deus, vem porque eu preciso te encontrar. Eu preciso te encontrar. E para mim o melhor momento disso é no carro. Um dia eu fiz isso no avião. Eu estava viajando e eu estava passando um perrengue complicado. E eu botei um fone de ouvido e Deus começou a vir. Estava sentado, o avião decolou, nem vi que decolou. E eu estava com um amigo, duas cadeiras para trás, assim. Quando eu me dei conta, eu estava com as duas mãos para cima, sentado. A aeromoça passa, bate, desculpa, o senhor está precisando de alguma coisa? Não, eu estou bem. Aí eu olhei para trás, ver se ele tinha, esperando que ele não tinha me visto, porque eu sabia que isso ia durar muitos anos, essa gozação. Eu olhei e eles... Eu digo, cara, desculpa. Me empolguei na adoração aqui e fui longe. Porque eu caí lá no céu. Faz diferença para a gente desse nosso tempo. Se eu separo em três, Deus, o nosso trabalho e a nós mesmos, essa adoração vai fazer toda a diferença na nossa vida. Pode passar lá, por favor. Deixa eu dar aplicações bem práticas de como nós amamos Deus dentro desse nosso tempo. Priorizar um tempo pessoal com Deus em nossa agenda. Isso é fundamental. Ensinar os nossos filhos a também ter esse tempo. Priorizar o congregar. Essas coisas, pessoal, afetam o nosso dia a dia direto. Você vai separar um tempo para ter com Deus, separar um tempo para você congregar, separar um tempo para ensinar os seus filhos ou aqueles que estão ao redor também têm um tempo com Deus. Às vezes eu estou super cansado. E aí os meus filhos me chamam e dizem, pai, vem cantar Deus está aqui. Quem é que conhece essa música? Foi lançada em 1415. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Pois bem, eu inventei de cantar um dia, eles acham que fica legal. Eles acham que eu canto bem. Para eles está valendo, é o pai, né? Para eles está tudo certo. E eu vou lá cantar. Então hoje eles ficam esperando, pai, vem cantar. Puxa vida, eu estou aquele dia, respiro fundo, sento lá, e aí eu canto uma vez só para ser mais rapidinho. Diz, não, pai, é duas, termina e volta de novo. Não deu a segunda volta ainda. Pois digo, vamos lá, porque eu sei que isso é fundamental para mim não perder tempo na vida, que eles tenham tempo com Deus. Para que eu não passe a minha vida sem sentido, que o meu tempo não seja desperdiçado nessa terra, eu preciso algumas coisas, e essas coisas são bem práticas. Talvez você vai pensar mais um monte.
Eu entendo que essas aqui são bem práticas. Você priorizar um tempo pessoal com Deus. Priorizar um tempo pessoal com Deus. Você congregar e você ensinar os seus filhos a também tirar tempo para isso. Para você congregar exige um monte de coisa. Meu irmão, para você congregar exige esforço. Não exige esforço? Vocês estiveram aqui, exige esforço. Poxa vida, eu passei um dia inteiro cansado, não comi ainda, meu time perdeu, e que não foi o caso hoje. Mas ultimamente, sim, é muito raro isso acontecer. Mas hoje não foi o caso. Mas a gente exige esforço para mim vir. Exige esforço de arrumar, exige esforço de se preparar, exige esforço. E se eu vou ministrar, o meu domingo ele fica ao redor disso aqui. Se eu vou ministrar agora, e eu sabia com bastante antecedência que eu ia ministrar hoje, eu passo a semana inteira orando para hoje. Exige congregar. Congregar exige esforço. Exige esforço eu consertar coisas que deram errado. Exige esforço eu consertar coisas com meu irmão. Exige esforço congregar. Isso eu entendo que nós não estamos desperdiçando o nosso tempo. O nosso próximo, como é que, se eu amo a Deus, agora como é que eu amo o nosso próximo, de forma que eu não desperdice o meu tempo? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não consigo acreditar numa vida que nós não desperdiçamos tempo quando nós não nos doamos. Não consigo acreditar que alguém usou bem o seu tempo na face da terra se não se doou para o próximo. Se Jesus é o nosso modelo, Ele amou a Deus acima de todas as coisas e Ele amou o próximo. Ele amou o próximo. Não faz sentido nenhum nessa terra, por mais dinheiro que você tenha, por mais ungido que você seja, se você vive para você mesmo ou para sua família somente, você acabou desperdiçando o seu tempo na face da terra. Família, mostre que eles são prioridade, mas mostre que eles são prioridade. Mostre para eles que de fato eles são prioridade, eles são próximo, eles são mais próximo que você tem. Amigos, vivendo em comunidade. Pessoal, eu sou um cara que surto. Eu surto se eu não tenho na minha agenda espaço constante para encontrar pessoas ou para ligar para pessoas que eu amo. Porque eu acho que eu já sou dependente do povo. Eu sou dependente de estar falando com gente. Nós somos criados assim, mas eu preciso. Eu sou tremendamente abençoado por pessoas e eu preciso constantemente estar falando com pessoas. E eu entendo que a minha vida, por mais... esses dias, eu estava falando ontem com um amigo lá no Lar Colmeia, que é um empresário. E eu dizendo para ele, rapaz, eu estou com a minha agenda, estou correndo muito, estou fazendo isso, aquele outro, mas se você precisa da minha ajuda no sábado de manhã, eu vou lá, cara, eu vou estar contigo. Agradeceu, me pegou lá em casa. E aí ele começou a dizer o que ele faz. Bem, ele faz 10 vezes mais do que eu. Eu disse, cara, desculpe, cara, eu achei que eu era ocupado, Deus te abençoe, te guarde, te cuide, porque assim, eu estou longe de ti. E o que tu faz por todo esse trabalho ainda social, rapaz, tu é muito maior, eu não sou digno de desamarrar o teu cadarço, meu irmão. Tu tá assim, tu tá longe. Parabéns. E a gente acha que faz grande coisa, né? E os outros, semeando e servindo aqueles a quem Deus colocou ao nosso redor. Pessoal, a gente não quer desperdiçar o nosso tempo na face da terra, que vai passar rápido. E se Jesus é o nosso exemplo, os outros estavam na agenda dele. Sempre, constantemente estavam na agenda dele. Aplicações práticas para amar o próximo. Priorize a sua agenda. Primeiro, o próximo é a família, né? Em primeiro lugar, a família. Relacionamentos tomam tempo, então não tenha pressa. Relacionamento toma tempo, meu irmão. Toma tempo mesmo. Mas eu estou sem tempo. Toma tempo mesmo. Para se relacionar com os outros, vai exigir que você mexa aqui, mexa ali, e o troço tem que acontecer. Exija de você mesmo que você se organize para o próximo, começando com a sua família. E se voluntarie em alguma área. Meu irmão, não precisa ser na igreja. Aqui eu não estou conseguindo me achar porque o horário é diferente, mas tem ali uma outra obra voluntária que funciona toda segunda-feira à noite, que é o único dia que eu tenho. Eu vou ali servir sopão. Vai lá, tá tudo certo.
mas faça algo para o outro. Não gaste a sua vida com você mesmo, não faz sentido. Enquanto o mundo diz, gasta a vida com você mesmo, porque você é o centro do universo, é a coisa mais importante do mundo, Deus diz o contrário. Você não é o centro de absolutamente nada, e você quer fazer essa vida valer a pena, gaste a sua vida com outros. E o último é amando-nos com nosso tempo. Em Marcos 6, Jesus diz o seguinte, e ele disse, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham nem tempo para comer. Jesus chama os discípulos, porque ele mandou de 2 a 2 e disse, olha, vocês vão ser recebidos, vão em nome do Pai, tenham autoridade, preguem de 2 a 2, e se não são recebidos, bem, bate os pés, sacode o pó, vai embora. E eles estavam vindo exaustos, porque eles haviam se doado completamente para o reino de Deus, eles ainda tinham chegado de volta e Jesus dá a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Uma situação complicada, eles chegam de volta e Jesus olha para aquele bando de faminto, até fome, porque muitos não tinham nem tempo para comer. E Jesus dá o seguinte conselho, larga tudo aí, baixa aí, vamos sentar ali no deserto, no cantinho, vamos sentar ali, vamos comer alguma coisa, vamos descansar, vamos relaxar e depois a gente conversa. Ele tira todo mundo do meio da muvuca e diz, agora nós vamos descansar. O descanso, ele também faz parte de um bom aproveitamento do tempo. Quando alguém me diz assim, ó, eu não tenho tempo para descansar, eu não tenho tempo para tirar férias, eu não tenho tempo para viajar, eu não tenho tempo para ir em conferência, porque eu estou muito ocupado com o reino. Meu amigo, esse cara está desperdiçando o tempo dele, às vezes, pra caramba. Porque isso não é bíblico. Jesus tinha o seu tempo pessoal. Às vezes ele orava com todo mundo e muitas vezes orava só com Deus. Ele se afastava um pouquinho mais. Até ele tinha o seu tempo. Jesus foi em casamento. O pessoal não entendia como é que era. Não, o negócio agora é reino de Deus, são os adultos, vamos ministrar. Aí vem uma criança correndo, abraçar Jesus. Eles falavam, não. Essa criança só vai atrapalhar. Ele falou, não, vocês não entenderam. Deixa vir. Que esse aqui é o reino de Deus, essa é a verdade. Ele gastava tempo com o que de fato tinha importância. E ele foi bem sucedido. Se Jesus é o nosso modelo de ser bem sucedido nessa vida, não por dinheiro, porque ele não teve absolutamente nada de bens materiais, mas ele teve absolutamente tudo que precisou. Se ele é o nosso modelo, gastar tempo com Deus, com os outros e com nós mesmos, de uma forma equilibrada, é fundamental. Falando de nós mesmos, o trabalho. Não trabalhe por paixão e não por dinheiro. Eu sei que isso é bem difícil nos nossos tempos hoje. Eu sei que é bem difícil a gente trabalhar por algo que a gente ama, que a gente gosta. Nem todo mundo é extremamente satisfeito com o que faz, eu sei disso. Mas eu estou dizendo que você não necessariamente precisa ficar assim a vida inteira. Porque não importa como nós começamos, importa como nós terminamos. E ainda que nós não estamos começando bem, Jesus viveu 30 e só nos últimos 13 ele transformou o mundo. Não importa como a gente começa. Importa como a gente termina. Se eu hoje ainda não cheguei aonde eu gostaria, isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que você está chegando lá, você está indo, mas não quer dizer que esse é o fim. Se você ainda não trabalha naquilo que você ama, tem paixão e consegue se dedicar 100%, importa como nós terminamos. Então, devagar lá, estamos indo, a roda está girando. Saúde, planeje viver mais e saudável. Meu irmão, isso é assim que funciona. Poxa vida, Daniel foi fazer o jejum de Daniel. Tem um videozinho muito engraçado daquele Nemer, que ele fala do jejum de Daniel. Se você tem a oportunidade de ver depois no YouTube, procure o videozinho dele. É muito engraçado. É um comediante cristão que teve aqui em Porto Alegre, inclusive, no stand-up comedy, né? E ele, muito engraçado, mas ele fala do jejum de Daniel, e ele é um cara forte, assim, bem musculoso. Ele diz, não, eu não faço jejum de Daniel, que é isso, olha como eu estou bem e tal. Aí chega Daniel, todo enroladinho, e diz, eu estou fazendo, não estou comendo, eu estou evitando isso, aquele outro. Rapaz, isso não vai dar nada, você vai ficar fraco, você vai cair por aí, vai ter fome. Deixa eu ver se você está bombadão. Aí ele tira, rapaz, é um cara
daqueles da academia assim que super forte, né? E aí, né? Tá, esconde isso aí, rapaz, esconde isso aí, se fecha, tudo certo, agora confia em ti. A importância que nós temos que dar à nossa saúde se nós somos o templo do Espírito Santo. Verdade, estou falando sério. Eu estou falando sério. Sei que a gente tem uma onda aí de saúde, a gente nunca sabe o que é verdade. Um dia o vinho faz mal, outro dia o vinho vai salvar a sua vida de um derrame. Um dia o café é extremamente ruim, o outro dia ele vai te manter ligado para acertar os números da Mega Sena. Um dia a alface é super ruim, o outro dia bota ela nos olhos e você vai ter a sua visão restaurada. Sei que a medicina tem dessas loucuras, tá entendendo? Eu sei disso. Mas a gente sabe muito bem que o que é natural vai nos fazer viver melhor e mais tempo. A gente sabe muito bem que tudo que tem conservantes e que é industrializado, com certeza bem para a nossa vida não faz. Ou aqueles queijos que a gente viu aí recentemente, né? O pessoal fazendo um reaproveitamento de queijo. Que loucura aquele negócio. E tudo isso a gente come. Até aí postou lá, né? É o seguinte, tô vendo que o queijo está podre e não vou comprar. Mas aquele queijo que eu não vi que está podre, que foi numa pizzaria, que foi no hambúrguer, que foi não sei o que, isso já mandamos ver, meu amigo. Esse já foi. Eu preciso ter cuidado. Se eu sou o templo do Espírito Santo e a Bíblia assim me ensina, planeje viver melhor e mais tempo e melhor, mais saudável. E descanso. Siga as regras de Deus e tire um tempo para recarregar. Se Deus parou tudo isso agora, depois que eu terminei o trabalho, eu vou descansar. Eu não entendo como nós usamos até Deus como desculpa para não descansar. Não entendo. Não é bíblico. Nem bíblico é. Aplicações práticas disso, eu já concluo. Tenha um hobby para recarregar. Meu irmão, se o seu hobby, onde eu falei com um amigo que achou um hobby, ele disse, cara, eu tentei tudo, preciso de um hobby, e só que eu não tinha dinheiro para ir numa academia, não tinha dinheiro para jogar tênis, não tinha dinheiro para comprar equipamento, para sair de bicicleta por aí e tal. Foi correr, mas um tênis eu tinha. Bermudinha, tênis, saiu correndo. Ele está feliz da vida. Ele diz que redescobriu a vida dele desde que ele começou a correr. Está tudo certo, está tudo bem. Ache um hobby que nós podemos... A esposa dele mais feliz ainda. Ela estava mais empolgada que ele tinha achado alguma coisa para... tô descarregando. Fantástico. Crie limites, amigos, trabalhos, etc. E tire férias. O crie limites é o seguinte, pessoal. Uma coisa eu aprendi... Muitos anos atrás eu tinha uma dificuldade de dizer não. E eu tive que levar muito na cabeça para conseguir dizer não. Inúmeras e inúmeras vezes eu largava tudo que eu estava fazendo porque o meu trabalho exigia. E aí eu ficava até muito altas horas, ou eu viajava muito tempo. E com o passar do tempo eu fui administrando e eu fui amadurecendo e eu comecei a ver que às vezes nós precisamos dizer não. Nós precisamos colocar alguns limites. E eu não posso extrapolar o meu trabalho a ponto de prejudicar o meu relacionamento com Deus e com a minha família e da mesma forma os outros dois. Eu preciso manter um equilíbrio onde Deus é o cabeça de todas as coisas. E desse relacionamento de Deus eu vou descendo e vou tendo um equilíbrio. Mas eu não posso deixar que o meu trabalho, por mais que eu ame Ele, atrapalhe. E por mais que eu precise trabalhar. Meu irmão, não seja nunca explorado de tal forma que você deixe a sua família e deixe a Deus porque você precisa trabalhar. Tem algo errado acontecendo. Meu primeiro emprego, eu sempre gostei de trabalhar e tive um problema que eu me empolgo com o trabalho. E teve um dia que tinha muito trabalho, tinha uma gincana na igreja acontecendo, e eu era um dos responsáveis por organizar a gincana, terminou, eu saí 6 horas correndo da empresa, e eu chego em casa, arrumo as minhas coisas para ir para a igreja, para organizar a gincana dos jovens, e o meu chefe me liga, diz, Robson, tudo certo? Onde é que você está? Estou em casa. Não que seja da tua conta, né? Mas eu estou em casa. Não, escuta, estou com um problema, que você pode voltar? Eu disse, Carlinhos, puxa, cara, eu tenho um compromisso agora, não dá para voltar, cara, eu não consigo fazer remotamente, aqui eu entro no sistema, aqui, internet, a gente conecta, não dá para voltar? Não,
Dá para fazer por aqui? Ele disse, não, tem que voltar. Eu digo, puxa vida, cara, eu vou deixar o pessoal todo na mão. Lá, na igreja. Ele disse, o que é mais importante? É o teu trabalho ou esse teu compromisso aí? 2 meses depois eu pedi demissão. Porque ele fez a pergunta que de fato bateu lá dentro. Ele me definiu o que eu estava buscando. De fato, não era aquilo mais importante. Eu voltei para o trabalho naquele dia, eu resolvi o problema, cheguei atrasado no meu compromisso, honrei meu trabalho, ele precisou de ajuda, eu honrei, mas 2 meses depois eu pedi demissão e disse, cara, não gostaria que isso acontecesse de novo, porque eu fiquei muito mal. Acabei de passar por cima dos meus valores, acabei de deixar pessoas na mão, pessoas que eu confio, que eu amo, que estavam esperando por alguma coisa que nem era tão importante assim, por isso resolvi na segunda-feira. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, eu sei. Tempos onde as coisas estão muito remidas, onde as coisas estão muito difíceis, onde nós não conseguimos mensurar exatamente aonde está indo. Nós não conseguimos fazer uma previsão de o que vai ser daqui a meio ano. E antigamente as empresas e o mercado e as igrejas projetavam os próximos 5. Sabendo exatamente o que ia acontecer. Hoje a gente não sabe. Mas uma coisa eu sei. Que eu sou chamado, eu sou comissionado. Deus tem um plano e a nossa vida não precisa ser desperdiçada. O nosso tempo tem que ser tão eficiente para Deus, a ponto de nós cumprirmos o chamado a qual nós fomos comissionados. Eu tive, infelizmente, num velório há 3 anos atrás, eu acho, 4. O tempo passa rápido mesmo. De um filho de um pastor muito querido amigo nosso. O filho dele morreu com 18 anos. E ele, no velório dele, chorando muito, e ele tomou a palavra e ele falou, quanto tempo nós precisamos para cumprir o chamado de Deus? Uns 70, outros 80, outros 90, uns 5, outros 10, outros 18. Ele cumpriu o tempo dele e ele está com o Senhor. O importante, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter, assim como Jesus não sabia. Ele só sabia que era pouco. E ele foi eficiente nesse pouco, cuidando dessas 3 áreas. Mantendo o equilíbrio entre as 3 áreas. Deus como prioridade, mas mantendo o equilíbrio entre as 3 áreas. Sempre cuidando de pessoas, sempre cuidando da família. Ele foi extremamente bem sucedido naquilo a qual ele foi chamado e veio para fazer. Se a nossa vida hoje, eu não sei quanto tempo nós temos, eu preciso dizer para você, independente da sua idade, é pouco. É pouco tempo que nós temos. Não, Robson, mas eu não estou morrendo, não quero morrer. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que se você viver 100 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, eu vivi pouco. Porque o tempo passa assim. Eu olho para essa foto do casamento e não acredito que 14 anos, quando eu olho para o Anderson, o micro-ondas já estragou, cara. Assim, independente de quanto tempo nós vamos viver, é pouco. Mas o que acontece é que nós não fomos chamados para essa terra. O que acontece é que isso não é tudo, isso é só um pouquinho. O tudo mesmo está por vir. Isso é só um pouquinho. Isso é só para trabalhar o nosso coração e nós sermos ministrados e nós conseguimos alcançar outros. O que vem de bom mesmo não está aqui. Nada dessa terra é bom. Nada dessa terra a gente vai conseguir substituir por aquilo que vem do céu. Nada. O que eu só não quero é, nesse tempo em que eu estou passando nessa terra, perder meu tempo. O que eu só quero é, nesse período em que eu estou aqui, de fato fazer bom uso do meu chamado, do meu comissionamento e conseguir valorizar aquilo que de fato é para ser valorizado. E se Jesus é o nosso exemplo, essas 3 áreas são fundamentais, que venham a ser gerenciadas com muita sabedoria. Vamos ficar em pé, por favor?